O português e o inglês têm sons que são iguais, com os quais a gente, graças a Deus, né, a gente não precisa se preocupar. Mas, por outro lado, há sons que são diferentes. E o problema acontece quando nós brasileiros, digamos assim, nós transferimos os sons do português para o inglês. E aí acabamos errando por causa disso, porque às vezes os sons são diferentes. Então, hoje eu vou ver com você o erro que a gente mais comete e também como resolvê-lo com rapidez e facilidade. Há muitos sons que são iguais em português e inglês, mas há aqueles que são diferentes ou simplesmente não existem em um ou no outro idioma. Como, por exemplo, como exemplo disso, a gente poderia mencionar o famigerado TH em inglês, né? Mas há erros que são mais básicos que nós cometemos e, sem dúvida nenhuma, o erro que a gente mais comete é adicionar as chamadas vogais de apoio, né? E o que são essas vogais de apoio? São vogais que estão no final das palavras em inglês, mas só na grafia, só na escrita, mas que não são pronunciadas. A principal vogal que nos leva a pronunciar incorretamente em inglês é, anote aí, é a vogal E, ou a gente pronuncia I. Vamos a um exemplo, o verbo gostar em inglês, que é like. Apesar de like terminar com um ezinho aí no final, esse E não é pronunciado em inglês. Tudo bem, está aí grafado, está escrito, mas não é pronunciado. Então, em vez de dizer eu gosto, dizer I like, né? Diga I like, like. A gente não pronuncia esse E no final, né? Então diga like, like. É como se a gente quase parasse no K, né? Ele é bem curtinho e surdo, né? Like, like. Vejamos outros exemplos de palavras em inglês que terminam na vogal E, mas essa vogal ela não é pronunciada. Por exemplo, nós temos o verbo fazer em inglês que é make. Não está terminando nesse Ezinho, então qual é a nossa tendência? É pronunciar esse E como se fosse I. Então a gente diz assim, make, né? Não, não diga, esse E ele não é pronunciado, então você para na consoante, no K. Então você diz make, make. O verbo pegar ou tomar, você vai dizer take, take, e não take, ok? Quando você fala, por exemplo, falso em inglês, né? It's fake, fake, e não fake, ok? E você deve notar também que a gente começa, né, lá em cima e termina, né, lá embaixo. Então, diz make, take, fake, né? A sílaba mais forte é a primeira. Agora nós vimos o que? Esse E precedido por K. Agora vamos ver esse E quando a gente tem um V, por exemplo, né? Quando eu tenho o verbo dar em inglês. Então eu vou dizer give. Não diga give, give. Onda em inglês é wave, wave, né? Salvar em inglês é save, save, ok? Morder em inglês é bite, não bite, bite. Lado em inglês, diga side, side, e não side, ok? O verbo dirigir em inglês, você vai dizer o quê? Drive, drive, e não drive, ok? Por que em inglês? Não diga because, né? Esse AU tem som de O. E esse Ezinho no final não é pronunciado, então só o S. Então diga because, because. Force em inglês é force. Serviço em inglês, não diga service, né? É self-service, por exemplo, restaurante, né? Primeiro que esse ER de sir é serve, né? E esse Ezinho no finalzinho não é pronunciado, então é service, service. Jogo em inglês. Às vezes fala, eu tenho um game, não sei o que, não diga game, né? Esse E no final aí não é pronunciado. E esse M em inglês, ele é fechadinho, game, game. Fama em inglês é fame, fame. Às vezes você fala nome em inglês e diz, my name is. Esse E no finalzinho não é pronunciado, então diga my name is, ok? Então você não pronuncia esse Ezinho no final. E aí, deu para entender esse mecanismo aí, como é que funciona? Agora, por outro lado, às vezes a palavra em inglês, ela não termina com a vogal E, como nós vimos agora em like, make, wave, né? Ela termina em consoante,
Mas aí o que acontece? A gente vai lá, se baseia no português e coloca o E ali no final, essa vogal de apoio. Ou seja, a gente coloca um izinho no final. E esse I não existe em inglês. Então, se a palavra em inglês terminar em consoante, pronuncie a consoante e não coloque o I no final. Então, vamos a alguns exemplos, né? O primeiro exemplo aí, olha, é loja em inglês. Tá vendo? Termina em P. Então, a tendência que nós temos é colocar um I aí, essa vogal de apoio, embora ela não exista. Então, em português, a gente falaria em inglês shop, shop, né? Não, esse P ele é mudo, então diga shop, shop. Parar em inglês não é stop, 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 né? Navio em inglês é ship, ship, né? Noite em inglês, às vezes a gente fala night. Esse T não tem som de T, né? De T. Então diga night, né? Quente em inglês, hot. Pegar ou escolher em inglês é pick, pick, não pick, ok? Trabalhar em inglês é work, work. Se você falar assim, minha mente deu um branco, né? Então você vai falar blank, blank, não blanky, ok? Tubarão em inglês, por exemplo, você vai dizer o quê? Shark, shark, né? E você deve ter reparado também que o som começa lá em cima e cai, né? Work, blank, shark, ok? Agora vamos ver esses dois grupos de palavras, ou seja, palavras que terminam na vogal E e palavras que terminam em consoante. Então, a primeira palavrinha que nós temos aí é bolo. Tá vendo que bolo termina em E? Então não coloque esse E, não é pronunciado. Então não diga cake, diga cake. Agora, por outro lado, rosa em inglês não tem esse E, né? Termina em consoante ali no K. Mas a tendência que a gente tem é colocar esse I. Então não diga pink, diga pink, pink. Outro, quando a gente fala fama em inglês, não pronuncia esse E, diga fame e feche esse M. Encontrar em inglês é find, find, tá? Perdoar em inglês é forgive, give, forgive. Esquecer em inglês não é forget, é forget, forget. Esse T, ele é praticamente mudo e bem curtinho, tá ok? Agora, como é que você pronunciaria essas palavras a seguir? Então nós começamos aí por Coca, né? Coca-Cola. Não diga Coke, diga Coke, Coke, ok? Nova York, não diga New York, né? Então, note que termina em K e não coloque esse I no final. Então, é York, New York, tá? E você vai notar também que em algumas partes dos Estados Unidos, eles pronunciam esse EW, New, né, como U. Então, diz New York, New York, normal. Outra palavra, milkshake. Tá vendo quando a gente pronuncia em português? Seria milkshake, né? Note que o milk termina em K. Então, a gente tem a mania de colocar esse Ezinho aí no final. E shake termina em E. A gente tem também a tendência de pronunciar esse E. Então, lembre-se, não pronuncie esse E no final e também não coloque quando não tiver. Então, não diga milk, diga milk. E shake, diga shake, milkshake, ok? Fala assim, eu vou te dar o feedback. Não diga feedback, olha lá, não pronuncie esse D como se tivesse um I nem o K. Diga feedback, feedback. Quando você tem apagão em inglês, não é blackout, diga blackout, blackout, ok? Vamos dar uma olhadinha como isso se aplica a nome de pessoas também, né? Você tem lá o personagem dos Simpsons, tem Bart Simpson, né? Então não é Bart, Bart Simpson, né? O ator lá do Batman, né? Ben Affleck, não Affleck, tá ok? O ator do Indiana Jones, né? Não é Harrison Ford, né? O personagem de Jornais das Estrelas, Spock, né? A atriz Scarlett Johansson, né? Scarlett. O ator, aí nós temos dois casos. Brad termina com D, daí tem mania de falar Brad, né? E o T, Brad Pitt, né? Fala Pitt, né? Então esses dois aí não coloque a vogal, não coloque esse I no final. Então diga Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt. E note aí que em inglês os nomes geralmente é o sobrenome que a pronúncia é mais forte. Como a gente viu em Nova York, New York, né? Bart Simpson, né? Brad Pitt, né? O diretor e ator Clint Eastwood, né? Não fale Clint Eastwood, não, Clint Eastwood, tá? O ator comediante lá, não diga Steve Carell, né? Então não é Steve Carell, ok? Então não coloque essa vogal de apoio aí.
Agora, eu tenho um lembrete para fazer aqui, uma observação. Quando eu falei que alguns sons em português e inglês são diferentes, eu, assim, ó, de nenhuma forma quero dizer que um idioma é melhor do que o outro. Não. Cada um tem o seu modo próprio de se expressar, só isso. Cada um tem a sua história e o seu próprio valor, ok? Agora, me conta, você gostou dessa aula? Você gostou dos exemplos? Você acha que foram claros para você? Eu aposto que de agora em diante você vai ficar mais atento à pronúncia desse tipo de palavra, né? E vai começar a pronunciar como os nativos e também entender o que eles dizem. Nesse sentido, né, de pronúncia, eu tenho aqui no YouTube, né, outro vídeo que fala sobre isso, que se chama Pronúncia do Inglês 500% Mais Rápido. Assista, o link está aí embaixo. Aliás, você notou a pronúncia correta de link? Não é link, né? É link, ok? E não se esqueça também de dar o seu positivo, deixar os seus comentários, porque eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, né? Que você me conte as suas experiências pessoais, a sua opinião, para que eu também possa continuar a postar aulas, né, desse tipo em inglês. E de hoje em diante, comece a ler, né, texto, por exemplo, e retire palavras anote palavras que terminam com E, que não terminam, que terminam apenas com a consoante. E veja aí a pronúncia. Consulte esses dicionários online se você tiver dúvida, ok? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.